Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora a gente vai tratar um pouquinho sobre pele e pés. Quais são os cuidados que a gente deve ter no dia a dia? A gente sabe que ao longo da vida o nosso corpo, a nossa pele, todos os órgãos, que a pele no caso é o maior, vão sofrendo algumas alterações. E algumas atitudes que a gente tem, hábitos que a gente vai trazendo desde os primeiros meses de vida influenciam muito nessa questão da qualidade de vida e os reflexos também que tudo isso pode trazer para a gente em certas fases da vida. E a gente vai tratar um pouquinho agora sobre um simpósio que vai acontecer aqui em Manaus nesta sexta-feira. O nome dele é Sim Pele, que dentre os assuntos vai trazer para a gente o cuidado com os pés do diabético e com a pele também desse público. E para falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós estamos recebendo a estomoterapeuta Karina Barros. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom, como eu falei, realmente os hábitos que a gente tem no início da nossa vida e até mesmo na idade que a gente está no auge, assim, digamos, que entre os 20 e poucos anos até os 30, a gente acaba relaxando com a nossa saúde, né? E a gente vai trazendo algumas coisas que acabam refletindo, principalmente na terceira idade, na verdade. Mas antes da gente falar sobre isso, eu acho que o nosso telespectador está curioso para saber o que é a estomoterapia. Perfeito. Estomoterapia trata-se de uma especialidade específica e exclusiva do enfermeiro, que trata 3 segmentos. Dentre eles, hoje, vamos falar especificamente sobre o cuidado com a pele. Então, o profissional estomoterapeuta, ele tem a responsabilidade de ajudar nesse processo de restituição da integridade da pele lesionada e, o mais importante de tudo, trabalhar na prevenção da ocorrência de lesões. E é justamente isso que a gente pretende abordar nesse simpósio que acontecerá amanhã. E tudo acontece com uma boa orientação, né? Exatamente. Nesse simpósio nós vamos abordar vários temas, entre eles o cuidado com os pés dos pacientes diabéticos. Será justamente a palestra que eu irei ministrar. E lá a gente vai tratar sobre como que os pacientes podem trabalhar a prevenção da ocorrência de lesões e falar também sobre um programa que já existe aqui no estado para fazer acompanhamento e tratamento da lesão de pacientes que têm pé diabético, assim é conhecido esse tipo de lesão. A gente estava conversando aqui na hora do intervalo a respeito disso, que essa ideia surgiu de tirar esses pacientes de dentro do hospital para receber um acompanhamento, um atendimento mais específico, né? Porque no hospital a gente tem todas as enfermidades, patologias e acaba a gente não dando atenção do jeito que a gente gostaria, né? Exatamente. Nós podemos dizer que o diabetes hoje em dia é um problema de saúde pública muito grave e graças à excelente iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde, a SUSAM, foi criado em junho do ano passado um projeto chamado Projeto Pé Diabético. E a empresa CGAM, que é o Serviço de Enfermagem Geral Especializado do Amazonas, foi contratada para prestar esse serviço através do atendimento do pé diabético que acontece em 4 zonas do município de Manaus. Agora você falou sobre a questão da prevenção, você trabalha com que tipo de público? Aqueles que não têm nenhuma patologia e querem, de repente, prevenir o diabetes ou os diabéticos que querem prevenir essas lesões? Essa é uma ideia futura. Atualmente, nós estamos trabalhando no foco do problema, tratando as lesões que já existem. Mas nós podemos dizer que também trabalhamos o processo de prevenção, uma vez que, ao devolvermos à sociedade esse paciente sem nenhuma lesão, trabalhamos com eles as orientações necessárias para que não ocorra o que a gente chama de recidiva da lesão, que é voltar a ter a ferida no mesmo local. Então, a gente também está trabalhando esse processo de prevenção com essas orientações e com produtos que ajudam numa higiene e hidratação adequada da pele, porque a pele estando bem cuidada, a lesão não acontece. Agora é a primeira vez que esse projeto acontece aqui na capital amazonense. Como é que ele funciona exatamente? Sim, é a primeira vez, iniciou em junho do ano passado. Ele acontece em 4 policlínicas, na Policlínica PAN, da Codajás, Policlínica José Lins, da Redenção,
na Policlínica Danilo Correia, na zona norte da cidade, e na Policlínica Zeno Lanzini, na zona leste. Nós já recebemos, desde o ano passado, mais de 500 pacientes que saíram do ambiente hospitalar quando tratavam outros tipos de problemas, também associados ao diabetes ou não, e que, se não houvesse tal projeto, continuariam internados para fazer o acompanhamento e o tratamento da lesão. Após receber alta hospitalar, eles vão para casa e conseguem ser inseridos nesse programa, nesse projeto, para que a gente faça o atendimento semanal, 2, 3 vezes por semana, tratando cada caso de maneira peculiar e individual, como tem que ser, porque a gente precisa fazer uma análise e avaliação profunda do aspecto da lesão para saber como deveríamos tratá-la. E aí fazemos esse acompanhamento deles por alguns meses até que a gente consiga cicatrizar a lesão e dar alta ao paciente. Então, nós já tivemos quase 40% desse total de 520 pacientes aproximadamente já receberam alta. Ou seja, o Estado conseguiu de uma maneira prática e bem inteligente desocupar vários leitos que provavelmente ainda estariam ocupados com pacientes com lesão de pele e que provavelmente não teriam um cuidado tão específico e especializado como eles estão tendo dentro das policlínicas através da CGA. Mas essa lesão pode reincidir? Sim. Por isso, o foco de trabalhar a prevenção. O paciente com diabetes, ele desenvolve uma complicação chamada neuropatia diabética, que pode levar a profundas lesões nos membros inferiores e até amputação do membro. Então, se esse cuidado não for feito adequadamente, após cicatrizada a lesão, é tomado um conjunto de atitudes que envolvem alimentação, educação, higiene, hidratação. São vários os cuidados que eles precisam ter para ter certeza que essa lesão não vai ter recidiva ou retardar o máximo possível esse processo. A gente percebe que é uma mudança radical, né? Inclusive no estilo de vida da família, todos têm que ter seus olhos voltados para esse assunto. Agora, você falou sobre essa questão do pé do diabético. Toda pessoa que é diabética pode desenvolver essa lesão ou existe um tipo mais específico? Excelente pergunta. Toda pessoa com diabetes que não tenha o controle efetivo da doença, com o passar dos anos, ele pode sim desenvolver uma lesão. E muitas vezes é preciso atenção especial porque a lesão pode começar de uma simples unha encravada, de uma batida que ele faz no pé sem perceber, e isso vai complicando porque a neuropatia diabética faz com que o paciente diabético tenha diminuído ou perca a sensibilidade. Então, ele não percebe pela dor, o processo infeccioso se instala, as complicações vão acontecendo, e aí quando ele chega para nós já está num estágio assim bem complicado. Então, a gente percebe que há uma evolução, né? Há uma evolução significativa e é importante dizer que o olhar do estomaterapeuta, o cuidado especializado para esse tipo de paciente, também faz muita diferença. Uma vez que o tempo médio de cicatrização que nós temos tido dos nossos pacientes são de 2 meses, enquanto que existiam pacientes com a lesão já instalada há mais de 10 ou 12 anos. Complicado, né? Até, de certa forma, assustadora tratar esse assunto. E só agora, né, resolveram criar todo um projeto para tratar realmente mais específico esse assunto. Agora, como a gente pode diferenciar? Porque nós, enquanto leigos, não sabemos que tipo de lesão. Pode ser um câncer de pele, pode ser o pé do diabético, ou pode ser qualquer outra patologia, até mesmo uma unha encravada. É possível a gente conseguir, a olho nu, diferenciar esses tipos de lesões de um diabético e de uma simples... Pode-se falar que a olho nu seria um pouco complicado. No entanto, os pacientes que têm o diabetes, eles já fazem um acompanhamento a longo prazo, eles sabem como que está a glicemia, os índices glicêmicos que têm que estar sob controle. E para nós que trabalhamos diretamente com isso, fica um pouco mais fácil, mas não existe uma característica que eu te diga, ao olhar eu vou saber que é uma lesão diabética ou não. O que eu posso te dizer são lesões normalmente muito extensas, que tomam boa parte do pé e que se não se tiver o cuidado adequado, o paciente pode perder pé, parte da perna, coxa, tudo isso pelo diabetes e pela lesão tratada de uma maneira não tão adequada.
Agora, essa lesão pode aparecer somente nos membros inferiores ou podem aparecer também nos superiores? Podem aparecer em várias regiões do corpo, membros inferiores e superiores, mas mais de 90% das lesões acontecem nos pés, justamente porque não se vê o tempo inteiro, dependendo de algumas características como mobilidade, idade, obesidade. O paciente não consegue acessar tanto a região interdigital dos dedos do pé e, consequentemente, as pequenas lesões começam a acontecer sem que ele perceba. Agora, Karina, a gente está na semana do Dia da Criança, né? A gente não poderia deixar de lado também falar sobre as crianças, porque eu conheço inúmeras, inclusive até próximas a mim, já com diabetes. Isso é muito comum pela sua experiência, há anos já lidando com esse tipo de paciente, com esse grupo de pessoas. É muito comum também as crianças apresentarem esse pé diabético? Não, para nossa sorte não. Porque existem dois tipos de diabetes. Normalmente as crianças que têm diabetes é o diabetes tipo 1. Aquele que, falando de uma maneira mais simples, já nasceu com ela. Entende? Então, lógico, ele é um propenso indivíduo a no futuro desenvolver lesões de pele se ele não for acompanhada. Então, nessas crianças, o cuidado tem que ser redobrado em relação à dieta, à educação, a cuidado de higiene e hidratação com a pele, para que no futuro ele não tenha esses problemas. Mas não é uma coisa muito comum em criança. Agora, quem pode ser beneficiado por esse projeto? A gente falou dessas pessoas que já se encontram nos hospitais e que são encaminhadas para vocês. Mas as que, de certa forma, ainda não procuraram, ainda não chegaram em graus muito elevados do pé diabético e dessa doença, podem procurar diretamente o projeto? O ideal seria que nós trabalhássemos de maneira conjunta, a prefeitura, através das unidades básicas de saúde, fazendo a prevenção para esses pacientes que ainda não têm lesão, mas que já têm o diabetes, ou que têm lesões muito simples, muito pequenas, que são mais fáceis de se tratar, sem necessidade de serem encaminhadas ao ambulatório. Mas hoje o projeto, para funcionar, ele precisa que o paciente tenha procurado um médico, ele receba um encaminhamento pelo médico ou por um profissional de saúde dos hospitais da cidade e que constatem que ele tem uma lesão diabética. Aí ele é encaminhado para o projeto, nós o recebemos carinhosamente e ele vai ser acompanhado o tempo que for necessário por profissionais especializados e por produtos adequados que o Estado tem promovido através do projeto do pé diabético e tem dado muito certo aqui na cidade. Bom, Karina, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito desse projeto, do simpósio também que vai acontecer nesta sexta-feira, para você que ficou interessado. Então, não saia daí que a gente volta já 2 minutinhos, até lá.